Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e dessa vez na matéria de ciência, tá bom? Para vocês aí do quarto ano. A gente vai estar fazendo agora a correção das tarefas, levando em consideração que essa aula já foi dada, né, outrora, em outros momentos, e a gente vai apenas agora estar corrigindo as tarefas. Na sequência das próximas aulas, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, mas também sempre voltando à correção das tarefas, para que vocês possam estar aí respondendo em casa e automaticamente a gente consiga corrigir e não acumular, para não ficar muito puxado para vocês, meus amados. Levando em consideração também que terão correção de tarefa de outros professores, e são muitas tarefas, então para não acumular, a gente vai estar trabalhando, à medida que a gente for dando os conteúdos, a gente já vai passando as tarefas e já vai corrigindo com vocês, tá bom? Muito bem, meus amados. A gente vai só recapitular o que a gente já falou sobre esse conteúdo de transformação dos materiais. Lembrando até que esse conteúdo começa aí, né? A gente colocou ali, começa na página 188, tá? No início do conteúdo, mas as tarefas começam aqui na página 190. Então a gente vai estar introduzindo essas primeiras partes aí das tarefas, fazendo a correção aí com vocês. Ou melhor, nesse primeiro momento a gente vai estar mostrando aí, né, essa tarefa, apontando a tarefa para vocês, e na próxima aula a gente já vai estar também dando continuidade à correção. Então, de certa forma, fique ligadinho aí para que você possa acompanhar conosco e possa estar corrigindo aí as suas tarefas, tá legal? Veja bem, transformações dos materiais. Nós vimos que os materiais sofrem transformação tanto no ambiente natural como naquele ambiente que é de certa forma artificial, criado pelo próprio ser humano. A situação do dia a dia do ser humano, muitos materiais passam por transformações bem diante dos nossos olhos e nós muitas vezes não percebemos, não é isso? Por exemplo, a mamãe, quando está fazendo café da manhã, às vezes pega o ovo da galinha, o ovo comum, e ela coloca numa vasilha com água e acende o fogo. Automaticamente aquele ovo vai ser cozido num processo que durará algum tempo, né, alguns minutos, e ele vai passar uma transformação bem interessante. O ovo, se você pegar um ovo que não está cozido e você quebrar, você vai ver que ele dentro está na forma semi-líquida. O que é isso? Não é totalmente líquido porque ele é meio grossinho, tá? Ele não é totalmente líquido, ele é semi-líquido. Ele é meio uma substância meio que pastosa, meio que líquida e meio que sólida, uma mistura, tá? Ela é meio grosso. Então, o que acontece? Uma vez que ele fica cozido, ele solidifica, tipo o conteúdo que está dentro do ovo, ele endurece. E uma vez que ele endurece, ele não volta mais a ficar semilíquido. Então você vê que o ovo passa por uma transformação aí. E essa transformação, tanto ela de certa forma, é uma transformação física, porque ele vai passar de uma mudança para outra, tá bom? Como ele também vai sofrer uma transformação que ela não vai mais voltar ao estágio original. Então ela é uma transformação irreversível. A gente vai estudar sobre isso aqui, ao longo que a gente for passando as tarefas, vai estar recapitulando, tá bom? Veja bem, transformação dos materiais, né? As transformações reversíveis, é a primeira parte, só recapitulando. São aquelas que o material pode retornar ao seu estado original, tá? E após sofrerem essa transformação, ele pode retornar novamente à sua forma original. Por exemplo, a água congelada. Você tem a água líquida no copo e você coloca no freezer e depois de algum tempo aquela água endurece, ela solidifica. Ela passou por uma transformação no seu estágio, tá? Então, ela mudou o seu estado físico, tá bom? E passou de líquido para sólido. A água, quando é aquecida, ela também muda. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela vira vapor, ela evapora. Às vezes lentamente, às vezes bem rápido. Quando lentamente, evaporação. Quando rapidamente, vaporização. Dois fenômenos bem interessantes, natural, que acontece com a água, que vale a pena a gente citar aqui, tá bom? Então assim, queridos, transformações irreversíveis. Quando os materiais passam por transformações e não são mais capazes de retornar ao seu estágio original, tá bom? Ou seja, a sua forma original de quando estava no início. É tipo quando, por exemplo, você pega o ovo, né? É uma transformação irreversível, ele não volta mais ao seu estado original, tipo de semilíquido.
ele fica sólido definitivo. Tá? O gelo, quando ele se solidifica ou ele evapora, ele pode voltar a se condensar e se transformar em água de novo. É uma transformação reversível. Agora, quando é o ovo, no caso do ovo, ele não volta mais à sua forma original de semilíquida. Então, ele vai ficar para sempre na forma sólida. Então, nós dizemos que é uma transformação irreversível. Irreversível não volta mais ao estágio original. Reversível, ele pode voltar novamente. Tá bom? Lembre-se disso. Mas nós vimos também que os materiais eles podem passar por transformações químicas e físicas. O que é isso? Veja bem. Transformações físicas, os materiais mantêm a sua propriedade após serem transformados. Como, por exemplo, o papel picado. Se você pegar uma folha de papel, de caderno talvez, picar em pedacinhos bem pequenos, vai deixar de ser papel? Não. Vai ter a mesma forma? Talvez ele não tenha a forma de uma folha quadrada, mas ele vai, e também o mesmo volume, o mesmo tamanho, mas ele vai continuar sendo papel da mesma forma. Então ele não vai perder suas propriedades, apenas vai mudar a forma. Agora, então nós dizemos aí que é uma transformação física. Ele mudou a forma original, mas não mudou a propriedade do material. Continua sendo o tipo de material que é o papel, não é isso? Ele permanece da mesma forma. Então, nós dizemos que essa transformação aí, ela é física. Agora, veja bem, quando você pega um papel, o mesmo papel, e você queima, ele vai sofrer uma transformação que, de certa forma, é irreversível. Por quê? Porque ela não volta mais a ser papel, não mantém mais as propriedades que tinha, porque o papel queimado, carbonizado, ele vai ficar na forma de cinza. Então, tanto ele vai mudar fisicamente, como ele vai mudar quimicamente a sua propriedade, a sua composição e os materiais que o fazem, tá? Não serão mais os mesmos. Então, nós dizemos que essa transformação ela é irreversível e também ela é química. Por quê? Porque pela queima, pela incineração, os materiais perdem a sua propriedade e dessa forma eles não voltam mais à forma original. Queridos, era isso que a gente queria revisar com vocês. A gente agora vai dar continuidade aí, fazendo aí a correção da primeira parte aí dessa atividade. Esperamos que vocês estejam aí acompanhando, que tenham feito essas tarefas. A gente pediu no início das aulas. Agora a gente vai estar corrigindo com vocês. Veja bem, primeira parte diz assim, página 190, quero chamar a vossa atenção aí para a página 190, os materiais são transformados. Veja bem, leia a situação a seguir, está aqui, olha. Que cheirinho delicioso. Vem cá, Fábio, eu estou preparando o almoço. Aí mostra uma transformação. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo a fritura aí do ovo, não é isso? Veja bem. Assinale o quadro da situação apresentada na cena que você acha que envolve transformações de materiais. Primeiramente, a lenha lá no fogo, do fogão a lenha, tá? Então, a lenha queimando, tá bom? É um tipo de transformação, não é isso? O ovo na taxa sendo frito ou sendo cozido, conforme você queira ver aí, entender. Também é uma transformação. No primeiro caso, é uma transformação química, ou seja, a madeira está sendo queimada, ela vai ficar na forma de cinza e não retornará mais à forma de madeira, tá bom? Então ela perderá suas propriedades, é uma transformação química. E na segunda aqui, o ovo já fritando aí na taxa, é uma transformação física, porque o ovo não volta mais à forma de semilíquido. No caso dos alimentos cozinhando aí também, tá bom? Ó, se você observar aqui, os alimentos cozinhando, também muda a sua forma física. E, no caso, o ovo, a casca do ovo sendo quebrada, tá bom? Também é uma transformação física. Ó, então, os 4 casos, como você pode ver aqui no quadro, são transformações, desde física, química, até mesmo as transformações que são reversíveis e irreversíveis. Aquelas que o material pode voltar à sua forma original, mas aquelas que eles não voltam mais, tá bom? Veja bem, queridos. Passando adiante, nós vamos falar aqui, na segunda questão, o tipo de transformação que corresponde aí à queima daquela mesma cena que a gente viu. Ó, a panela no fogão a lenha. Que tipo de transformação a queima da lenha representa? Ela é uma transformação reversível ou é irreversível? Ela é química ou ela é física? Mas no primeiro caso vamos nos limitar a reversível e irreversível, tá bom? Então, no caso, nós vimos que a transformação da lenha sendo queimada no fogão é uma transformação irreversível. Por quê, meus amados? Porque a lenha não volta mais à forma de madeira, ela vai ficar na forma de cinza. Então, seus componentes eles serão alterados, tá bom? Então, ele não volta mais a ter
justamente a mesma composição do material. Então isso aí torna como uma transformação irreversível. Outra coisa, e o cozimento dos alimentos? Tipo, quando a comida fica no fogo e é transformada ali, passa de crua, natural, à sua forma cozida, né? Já cozida pelo efeito do fogo. Então, nós vemos também que é outro tipo de transformação. E aí, será que o arroz, depois de cozido, ele volta à forma que ele tinha no início, as suas propriedades, do jeito que era quando ele estava na semente ainda, na fava, ou na escolha do arroz, né, que a gente costuma chamar a semente natural do arroz de escolha. Então, será que ele volta a ficar na forma que estava antes? Ou depois que ele é cozido, ele muda a sua estrutura? Nós vimos que, sim, o feijão, o arroz, esses materiais, essas sementes, uma vez cozidas, elas não voltam mais à sua forma original. Então é também uma transformação irreversível, tá? Eles não voltam mais à forma que tinham e as propriedades que mantinham antes do cozimento, tá bom? Queridos, a gente vai passar adiante aí na página 192, que diz assim, ó. Agora, observe a situação. Folha de papel sulfite, natural, antes de sofrer qualquer mudança. Aí a situação aqui mostra na frente, tá? A mesma folha, papel sulfite, toda picadinha em pedacinhos. Aí na segunda folha, na segunda cena, né? A folha de papel sulfite sendo queimada, da mesma forma, o que resultou depois da queima da folha de papel sulfite. 4 situações com papel. Aí diz assim, ó, a situação na qual você acha, ou melhor, assinale a situação na qual você acha que as propriedades do material foram mantidas. No caso, em qual das cenas? Por exemplo, a situação 1. Tipo, nas transformações físicas, os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados, como ocorreu com o papel sulfite picado. E já na situação 2, transformações químicas são aquelas que as reações químicas, digamos assim, dos materiais, quando elas ocorrem, formam novos materiais que apresentam propriedades diferentes do material original, tá bom? Aí veja bem, na primeira situação, tipo, nós mostramos aqui essa cena. O material, papel natural, mesmo do jeito que estava, a sua propriedade original, depois ele foi picado. Automaticamente, em qual dessas cenas aqui, ó, assinale a situação da qual você acha que as propriedades do material foram mantidas. Ou seja, em qual dessas duas situações a propriedade do material foi mantida? Foi na situação 1 ou na situação 2? Como você pode ver, foi na situação 1, ou seja, na situação 1, o papel apenas foi picado em pedacinhos pequenos, mas a propriedade do material continua a mesma, ou seja, mesmo picado, o material continua sendo o mesmo do material original. Tipo, papel picado continua sendo papel, tá bom? Agora, na situação 2, nós vimos que é pela queima, então é química, porque sempre que você ouvir falar em queima, automaticamente você arremete à noção de composição química, porque nesse caso o material perde a propriedade, tá bom? Então assim, amigos, a gente vai continuar aí. Passando adiante, na página 193 diz aí, ó, questão número 5, o que aconteceu com a silica gel ao observar a umidade do ar, ao receber a umidade do ar? Veja bem, no caso dela aqui, a silica gel mudou a cor, tá, de azul para rosa. Por quê? Porque aí ela sofreu uma transformação química, tá bom? Olha, nesse caso aí, ó, o que aconteceu com a silica gel ao absorver a umidade do ar, tá bom? Ela mudou a sua composição, ela mudou fisicamente, né? E mudou também a cor. Aí o que acontece? Uma transformação importante que ocorre naturalmente nos ambientes pela ação da luz é a fotossíntese, é outra transformação, mostra aqui. Explico como ocorre o processo de fotossíntese. No caso da fotossíntese, amados, olha, o processo da fotossíntese, a energia da luz solar é transformada, tá? Ou transforma a água e o gás carbônico, resultando na formação de gás, oxigênio e glicose. Mas também, além da glicose, mostra também transforma também em clorofila, que é o que dá a cor verde às plantas, às folhas das plantas. Então, assim, no processo de fotossíntese é isso que acontece, com a ação da luz do sol, dos minerais do solo, da água, tá? Tudo isso aí a planta absorve e transforma no seu interior, no seu alimento, que é a glicose, e também nesse processo ela faz a troca gasosa, que é a liberação de oxigênio, de absorção de gás carbônico, e também ela faz a produção da clorofila, que dá a cor verde às folhas. Sem a clorofila, a folha não consegue captar a luz do sol, tá? Tudo isso com a absorção dos elementos naturais.
E a sétima questão, tá bom? Diz assim: resfriamento também pode acontecer com a transformação dos materiais. Cite um exemplo. Tipo, a lava liberada na superfície da Terra em uma erupção vulcânica se transforma em rocha após esfriar. É outro processo natural que acontece no ambiente e que a forma original do material volta à sua forma original. Tipo, a rocha é derretida no interior da Terra, mas uma vez que ela chega no cume da montanha do vulcão, que ela entra em contato com o ar atmosférico, ela esfria. E quando ela esfria, ela volta a ser rocha novamente, que é o seu estágio original. Tá bom? Aí, como você pode ver aqui, o resfriamento da água, que ao atingir cerca de 0 graus Celsius, passa do estado líquido para o estado sólido. Isso aí na sétima questão, tá bom? E a gente vai dar continuidade aí, tá? Só falando na página 194. Escreva o tipo de transformação envolvido em cada uma das situações a seguir. Para isso, utilize a palavra do quadro abaixo. Tipo, química física, reversível e irreversível. No primeiro caso, o milho que vira pipoca. E aí, na sua opinião, é uma mudança reversível, irreversível ou química ou física? Se você observar, a pipoca, o milho ao ser colocado na taxa, ao aquecer, ele vai sofrer a transformação química, porque ele vai mudar as suas propriedades de milho e vai passar a ser pipoca, tá? Vai, de certa forma, mudar várias partes da sua composição e vai ser irreversível, porque uma vez que ele vira pipoca, ela não volta novamente ao seu estágio original, que é o de milho. Outra coisa, física. Nós vamos ver aí que o chocolate, ao ser aquecido, tá bom? Ele muda a sua propriedade, mas, veja bem, não é uma transformação que, digamos assim, ele não volte mais à sua forma original. O chocolate ele pode ser derretido várias vezes, mas se você resfriar, novamente ele volta à forma original. Então é uma transformação física, tá? E é reversível. Por quê? Porque uma vez que ele é aquecido, ele derrete. Mas quando ele esfria, naturalmente ele volta à forma original. Então é reversível. Tá? Letra B. Letra C. O tomate verde, o tomate maduro. Veja bem, é uma transformação química. Por quê? Porque quando ele está verde, ele tem propriedades bem comuns, bem particulares. Uma vez que ele amadurece, ele muda essas propriedades. Desde sabor até mesmo a cor, tá? E o tomate praticamente muda suas propriedades nessa situação. Então, no primeiro caso, é uma mudança química. Mas, uma vez que o tomate amadurece, ele não volta mais às suas propriedades como de tomate verde, tá bom? Ele muda, tá? Quimicamente. Por quê? Porque ele fica mais adocicado, ele passa o excesso de glicose, acumula-se no fruto. Então, automaticamente, essa mudança aí não volta mais, por exemplo, ele não volta mais de maduro para verde, mas ele pode mudar de verde para maduro. Então, é uma transformação química e, ao mesmo tempo, irreversível. Por quê? Ele não volta mais à sua forma de como estava verde, né? A banana madura, tá bom? Mas ainda na forma de fruto, e a banana picadinha aí, ou amassada, como você queira chamar, bem amassada, bem madura na vasilha. Quer dizer, é uma transformação física, por quê? Porque muda, as propriedades vai continuar sendo a mesma. Por exemplo, a banana continua sendo banana mesmo picada. Mas, uma vez que ela está, só para você saber, uma vez que ela está picada, ela continua sendo banana, então é uma mudança física. Mas a propriedade da banana continua a mesma. O sabor, a doçura, enfim, a cor, tudo isso permanece as mesmas. E também os nutrientes que compõem a banana. Mas, uma vez que ela está picada, ela não volta mais a ficar na forma de fruta novamente, com casca e tudo mais. Ela não volta mais a criar casca e voltar à forma de banana. Uma vez que ela está picada, ela sofreu uma transformação irreversível, ou seja, ela não volta mais à forma de banana, ou sua forma original. Tá bom? Então, assim, queridos, a gente vai continuar aí. A segunda questão, alguns materiais como ferro sofrem transformação na presença da água e de gás oxigênio. Observe a figura ao lado, por exemplo, tá aqui os pregos. Aí diz, desenhe as letras, tá legal? Isso aí na letra A. Desenhe as letras seguindo a seta e descubra o material que forma sobre os objetos que sofrem as transformações assim. Citado. No caso, que uma vez que o ferro, tá bom, aquecido com a água e o oxigênio, ele dá origem a determinados tipos de materiais bem diferentes, tá? No caso, as ligas metálicas, que é o aço. Aí, veja bem, a letra A diz para você decifrar aí o código, tá, que vai se formar. Então,
juntando aqui as letras, por exemplo. Cada letra, ó, R, você vai decifrar que a palavra está misturada. Você vai ver que palavra forma. Então o R vem para a terceira linha, tá bom? O F, verdinho aí, vem para a primeira parte da linha aqui. E o E vem para a segunda linha. Você segue essa sequência. O U aqui na bolinha vermelha vem para a segunda linha. O R verde aqui, ó, vai vir aqui logo na sequência. E você vai seguindo a ordem da linha, olha. Ela vai dizendo exatamente onde você vai colocando a setinha. Então, conforme você coloca, você vê que a palavra formada é ferragem. Melhor, ferrugem, tá bom? Perdão. Ferrugem. Então é a palavra que se forma. A letra B. Pinte os quadros das palavras que representam essas transformações. No caso, olha, irreversível. Aqui a gente pintou aqui, tá bom? É uma transformação irreversível. E automaticamente é uma transformação química, tá? No livro de vocês estão as 4 assim na sequência. A gente colocou aqui, ó, significando que é para você pintar, tá bom? Então, irreversível é a transformação do ferro. E química, por quê? Porque depois que ele chegar a essa transformação aqui de ferrugem, depois que ele ferruja, ele não volta mais à forma de ferro. E outra, uma vez que ele é misturado com oxigênio líquido, tá? Ele também vira aço e não volta mais a ser ferro. É uma transformação química, tá bom? Então a gente vai passar aqui adiante na terceira questão. A mãe de Clara preparou um bolo para a sua festa de aniversário. Ela misturou ovos, açúcar, chocolate em pó, farinha de trigo, água, óleo, fermento em pó. E após misturar tudo, ela colocou a massa no forno por 40 minutos. Veja bem, depois de assar o bolo, ele pode voltar a ter as mesmas características da massa do preparo? Por quê? Se você vier para cá, você vai ver que não. O bolo, uma vez que a massa está cozida, ela não volta mais à forma que estava antes do cozimento, tá bom? Então não, pois quando submetido ao aquecimento no forno, a massa aquece e cresce e muda a textura, tá bom? Sabor e também o odor, o cheiro, tá bom? Então dessa forma ela sofre uma mudança química também e automaticamente irreversível. Outra coisa, a letra B, qual o tipo de transformação ocorrida nessa situação do bolo? Então nós vimos aí que é uma transformação química e irreversível, porque a massa não volta mais à sua forma original. Então o bolo, uma vez que é aquecido e cozido, automaticamente ele não volta mais a ser aquela forma semilíquida da massa, tá bom? Meus amados, era isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tenha dado tempo de vocês corrigirem aí. Espero que não tenha ficado dúvida, qualquer coisa a gente está aí, nos procurem, a gente vai tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima vídeo.